Bom dia, eu sou Ederson Gabriel. E eu sou Lidiane Bispo. Hoje vamos falar de um assunto que é de interesse de muitas pessoas. Quem nunca pensou em praticar um esporte ou fazer um lindo passeio em um local de alta altitude? Pois bem, vamos falar das trocas gasosas do sistema respiratório. A função do sistema respiratório é suprir o organismo com oxigênio e remover o produto do metabolismo celular, ou seja, o gás carbônico. O oxigênio é distribuído e participa da respiração celular e é através dele que obtemos energia, o que chamamos de respiração aeróbica. É importante ressaltar que o transporte e a troca de oxigênio nas células é feito pelo sistema circulatório, que está intimamente relacionado ao sistema respiratório. A troca de oxigênio pelo dióxido de carbono ocorre por difusão passiva, ou seja, pela diferença de pressão existente entre o ar e o sangue, e alguns princípios físico-químicos são envolvidos, os quais foram comprovados através de alguns estudos. Dentre esses estudos, temos a segunda lei de Dalton. Refere que a pressão total da mistura dos gases é a soma das pressões parciais de todos os gases. Assim, pode-se afirmar que o oxigênio ao nível do mar e no pico de Everest são iguais, porém a pressão é diferente. Com isso, a soma de pressão dos gases de nitrogênio, gases raros, oxigênio e dióxido de carbono a nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio, enquanto no pico do Everest é de 253 a sua pressão. A lei de Henry nos informa sobre a difusão dos gases entre a água e o ar. A lei de Grauer trata da difusão ou coeficiente de difusão destes gases. Já a lei de Fick refere sobre a difusão e nos informa que a quantidade de gás que atravessa a lâmina de tecido é diretamente proporcional à área desta lâmina, ao gradiente de pressão do gás e ao coeficiente de difusão, e é inversamente a sua espessura. Agora, com Lidiane Bispo, vamos saber o que acontece com o nosso sistema respiratório em altas altitudes. O que é que acontece em altas altitudes? Diminui as pressões atmosféricas e diminui a pressão parcial de O2. Com essa diminuição da pressão parcial de O2, na prática, é que você vai ter menos ar disponível para a difusão e para o processo de hematose. Então, o nosso corpo faz um fenômeno chamado aclimatação respiratória, que é uma forma do nosso corpo se adaptar a locais com baixas pressões atmosféricas. Sendo que o bulbo, no primeiro momento, estimula o aumento da frequência respiratória, porque com a pouca disponibilidade de O2, o nosso corpo começa a acumular CO2. Há uma forma do corpo acumular CO2 através do ácido carbônico. Então, o sangue ele fica mais ácido, diminui o pH, nosso corpo entra em acidose metabólica e, para compensar, o bulbo faz esse estímulo para aumentar a frequência respiratória para tentar compensar a diminuição de O2 no ar. O que não adianta muito, porque não adianta aumentar a frequência respiratória porque não tem ar mais oxigênio disponível, porque o ar em altas altitudes está rarefeito. No segundo momento, o rim ele estimula a produção de eritropoetina, que estimula na medula óssea a produção de eritrócitos, que são hemácias. É um processo tardio, porque na produção de hemácias, essas hemácias são produzidas gradativamente pelo corpo. Então, é produzido mais hemácias para tentar compensar a diminuição do O2, para tentar melhorar a capacidade de síntese de ATP e assim o organismo não tenha tantas não sinta tanto essa questão da diminuição de O2 no ar. Lidiane, e para quem vive em altas altitudes, qual é a diferença? Já vivem em altas altitudes, a aclimatação é feita desde a infância, com o aumento do tórax, o aumento do tamanho do coração, a diminuição do corpo, sendo que o tórax e o coração são aumentados principalmente pelo aumento do trabalho dos músculos envolvidos na respiração e do bombeamento do coração, para tentar compensar a rarefação. Lidiane, acabamos de receber uma pergunta. Quais os perigos envolvidos e prevenção que podemos tomar em altas altitudes? Com relação à prevenção, Ederson, o ideal para prevenir essas mudanças fisiológicas em grandes altitudes é fazer a ascensão por altitudes gradativamente elevadas, de forma lenta e gradual. E isso inclui subidas seguidas por descanso, tentando permitir o organismo a se adaptar a essas novas condições fisiológicas. Porque nós temos um risco, um grande risco,
que acontece em altas altitudes é o mal das montanhas. O que é o mal das montanhas? É uma síndrome, né, conhecida. Ela costuma surgir entre 8 a 24 horas após o corpo humano ser levado a essas altitudes extremas. Dura aproximadamente de 4 a 8 dias. Tem como sintomas cefaleia, irritabilidade, falta de ar, náuseas, insônia, vômitos. E ela é caracterizada, né, pela questão da pressão de CO2, que é reduzida, o ar rarefeito, causa dilatação das pequenas artérias do corpo, e esse mecanismo interno de compensação, que se não for eficaz, causa o aumento da pressão no interior das minúsculas artérias do cérebro, induzindo ao extravasamento do líquido para o tecido tecidual. E esse processo, né, de extravasamento desse líquido resulta no edema cerebral, que é o principal responsável pelos sintomas característicos do mal da montanha. Então, esse é um risco que todo indivíduo que está em altas altitudes pode sofrer. Agradecemos a todos.